Quando o antigo império do Egito colapsou, parecia o fim do mundo, mas não sumiu aos poucos, e sim, de repente. Roma levou séculos para morrer. Os maias desapareceram ao longo de gerações, mas o primeiro império do Egito se desfez em apenas 20 anos, enquanto 18 governantes se sucederam no trono. Por 500 anos antes disso, o Egito foi praticamente intocável. O Nilo alimentava o povo, as elites nadavam em riqueza. O faraó não era apenas um governante, ele era um deus vivo. Até que o Nilo falhou, e o povo que antes adorava seus governantes começou a se voltar contra eles, porque a maneira mais rápida de destruir um deus é deixar as pessoas verem ele fracassar. Capítulo 1. A arrogância da máquina. No mundo antigo, o maior defeito do poder era a arrogância. Em épocas prósperas no antigo Império Egípcio, a confiança era abundante como a cerveja dos trabalhadores das pirâmides. Mas, junto à confiança, surgiam arrogância e vaidade ao afirmar: só nós somos o povo escolhido de Deus. Dizia que os bons tempos seriam eternos. Com engenho e trabalho, a natureza se curvava à vontade egípcia. No centro de toda essa arrogância estavam os reis, faraós que diziam ao seu povo que não eram apenas representantes dos deuses, mas deuses vivos, os governantes do universo. Eles fundaram uma das maiores civilizações da história, erguendo pirâmides imponentes que demonstravam sua genialidade em engenharia. O Antigo Império, de 2700 a.C. a 2200 a.C., era em si uma prova de que Deus poderia tomar forma humana. Durante muitos desses anos, houve paz e prosperidade, e até os pobres tinham comida. Mas, em sua arrogância, a realeza egípcia ignoraram a total imprevisibilidade do ambiente que achavam controlar. Este reino foi construído ao redor de um único ponto de falha. Anualmente, o rio Nilo inundava as planícies, tornando o solo fértil e garantindo colheitas abundantes que alimentavam a população. Era um sistema perfeito. Para as massas, os reis cumpriam a promessa de prover para todos. Mas, quando as coisas começaram a dar errado, quando os níveis registrados das cheias ficavam mais baixos a cada ano, os reis não tinham respostas. Sem soluções, o poder deles enfraqueceu. O povo perdeu a fé no sistema em que trabalhou a vida toda. E esse sistema já era manipulado contra o homem comum. Toda a riqueza subia e parava nos faraós. Governando a partir de Mênfis, a capital às margens do Nilo, o poder deles era absoluto. Quando o faraó saía do palácio, os oficiais se jogavam aos seus pés. Ele era tratado como uma divindade na terra. Abaixo dos poderosos membros da realeza estava a burocracia, uma pequena elite de oficiais letrados que administravam o reino. Alguns eram escribas que usavam hieróglifos para registrar questões administrativas e histórias de sofrimento e heroísmo. Altos oficiais moravam em terras dadas pelo rei, que, em teoria, era dono de tudo. Cada vila e cidade espalhada pelas 42 províncias, ou nomos, onde a população cultivava a terra. Quando oficiais morriam, suas propriedades voltavam à coroa. O Império Antigo não tinha sistema monetário real. Agricultores pagavam aos donos de terras com colheitas e trabalho. O sistema era manipulado. Toda a riqueza, comida e trabalho iam para um homem em Mênfis. Os demais viviam do que sobrava. Os ricos ostentavam status com luxos importados em um sistema hierárquico que por muito tempo pareceu inquebrável. Na base estavam as massas, os trabalhadores comuns, analfabetos e todos à mercê da coroa. Essas pessoas representavam talvez 98% da população. Eles passavam a vida sacrificando seu trabalho pelo grande reino e eram pagos com comida, abrigo e bens. Eles construíram as pirâmides, os palácios, os templos, as estradas e as represas. Eles lutaram em campanhas militares na Núbia ou no norte da África, e faziam isso porque sabiam que estavam no centro de algo imenso. O reino deles abrigava a civilização mais avançada da Terra, que por séculos foi poderosa demais para ser conquistada por invasores estrangeiros. Enquanto as cheias vinham, a terra permanecia verde, os monumentos se erguiam e a ordem divina perdurava. Na prática, toda essa economia dependia do clima, e toda a riqueza estava concentrada em uma única família governante que não podia arcar com mudanças climáticas. Reis que preferiam erguer monumentos para seus egos a construir celeiros estatais maiores para tempos de fome. Homens enterrados com riquezas para a vida após a morte. Alguns até eram sepultados junto com oficiais e servos sacrificados. Mas enquanto os membros da realeza cumprissem suas promessas, as engrenagens desse sistema em que todos serviam a um só continuavam girando. O reino era tão bem projetado para o sucesso que os governantes quase não tinham planos de contingência. Qualquer desvio grave do padrão era uma sentença de morte iminente. Aqueles faraós não eram deuses, mas simples mortais.
e logo perceberiam, horrorizados, que os homens não controlam a natureza. Capítulo 2. A jaula geográfica. O clima do mundo muda, nós entendemos isso hoje. No Antigo Império, rei, governador e escriba não compreendiam o perigo das mudanças climáticas regionais, nem seu impacto nos ciclos de inundação do Nilo. Em sua arrogância sem limites, os reis acreditavam que, quando morriam, viajavam pelos céus com o criador de toda a vida, o deus Sol Ra. Por extensão, a realeza egípcia era vista como ligada à ordem natural, mas, na realidade, os reis não tinham controle sobre o céu ou o rio. Durante séculos, a relação entre homem e natureza foi quase perfeita, até que o rio parou de subir. O rei Deus não tinha respostas. No começo, a mudança foi sutil. As águas da enchente baixaram aos poucos, conforme medido pelos oficiais nos nilômetros. Por volta de 3000 a.C., oficiais do rei Narmer enviaram um aviso. Algo está errado. Os níveis da enchente caíram. Então veio a longa seca. O declínio começou. Uma era sombria caiu sobre o povo do Egito. Grandes pirâmides deixaram de ser construídas e grandes projetos de templos desaceleraram ou pararam. Com o clima mais árido, a vegetação recuou. Plantas sumiram conforme as dunas avançavam sobre os assentamentos. Os nomarcas das 42 províncias ganharam poder enquanto o povo perdia confiança no Estado central. Magistrados e juízes regionais impuseram sua própria autoridade. Sacerdotes ricos começaram a apoiar os governantes locais, e não mais o faraó e seu governo em Mênfis. Em uma luta violenta por sobrevivência, as pessoas deixaram de buscar salvação em seu rei divino. Elas recorriam a quem tivesse comida. Eles recorreram aos governadores e não ao rei, para livrá-los de uma crise de vida ou morte. Para o povo, a fome era consequência da ira divina. Se os reis tinham contato com o divino, a infertilidade da terra só podia ser culpa do rei. Porém, ele não tinha respostas para o horror que assolou seu povo. Registros indicam que existiam medidas para distribuir grãos em crises, mas o rei também pedia ajuda aos deuses. Se não obtinha resposta, era visto como fracassado pelo povo. Houve muitos reis durante os 500 anos do Antigo Império, talvez de 25 a 30 no total, mas foram os governantes da quarta dinastia que se tornaram o símbolo máximo do poder egípcio, erguendo as maiores pirâmides já construídas. Mas, na sexta dinastia, de 2345 a.C. a 2181 a.C., esses monumentos da engenhosidade humana eram lembranças de uma grandeza que já havia passado há muito tempo. A crise do Antigo Império chegou ao auge em um período de violenta agitação política. Pepe, segundo o último grande rei da sexta dinastia, governou o Egito por 90 anos. Quando ele morreu, aos 94 anos, uma catástrofe sangrenta já estava em andamento. A ilusão de sua divindade sumira totalmente. Seus filhos e filhas envelheceram esperando pelo trono, e no momento em que ele morreu, as massas famintas destruíram sua tumba e levaram tudo. Até mesmo sua múmia. O templo de seu pai, Pepe I, foi reduzido a cinzas. Toda a sua família foi odiada. No vácuo deixado por sua morte, o reino se fragmentou. Nos 20 anos seguintes, 18 governantes ocuparam rapidamente o trono. Porém, o poder central do faraó em Mênfis já era só uma sombra. A autoridade real passou aos nomarcas locais, que criaram regras próprias. Esses cargos de governadores tornaram-se hereditários e formaram dinastias poderosas, declarando-se grandes chefes. Eles eram líderes em conflito com outras províncias, causando quase contínuas guerras civis. Há evidências desse derramamento de sangue em uma tumba descoberta por arqueólogos. Egípcios normalmente eram sepultados sozinhos ou com família, mas essa cova coletiva do fim do Antigo Império tinha 60 múmias masculinas, todas mortas violentamente. Eles foram atingidos na cabeça por pedras, derrubados por uma massa, e tinham ferimentos que mostravam que flechas haviam perfurado seus corpos. Esses homens morreram em batalha. É difícil afirmar como a crise ocorreu ou qual região foi mais afetada pela seca e fome. Como na maior parte da história do Egito Antigo, há poucas evidências para um retrato totalmente preciso. Mas é certo que para inúmeras pessoas em todo o reino, o desastre chegou com força total. Muitos estavam efetivamente presos dentro de uma estreita faixa de civilização cercada por um deserto em expansão. A oeste ficava o Saara, a leste, desertos e montanhas hostis. Ao sul, cataratas difíceis e territórios rivais, e ao norte, pântanos e o Mediterrâneo. Para o homem comum, já enfraquecido pela fome, não havia suprimentos para uma longa e perigosa jornada por terras estrangeiras onde bandidos aguardavam. Não havia mapas para navegação nem transporte acessível.
Assim, o plebeu estava atado ao Estado, uma civilização construída em torno de um estreito oásis cercado por um terreno quase impossível de atravessar sem reservas de comida, água e armas. Só um homem conseguir sair dali já era quase impossível. Imagine então com a família. O Egito não era Roma. No colapso do Império Romano, pessoas desesperadas migravam para províncias vizinhas, atravessando florestas, navegando pelos rios e se estabelecendo onde quisessem. O Egito também não era como o mundo mediterrâneo durante o colapso da Idade do Bronze, nos séculos 12 e 13 a.C. Grupos inteiros conseguiram escapar pelo mar e migraram por costas e ilhas. O povo do Egito não tinha essa rota de fuga. Eles estavam presos sob um sol escaldante, esperando para morrer ou lutar até o fim. Essa era uma crise psicológica, não apenas física. Capítulo 3. Quando os deuses falharam. O povo havia perdido a fé. Eles se tornaram cínicos e revoltados. Eles viam as pirâmides imponentes e túmulos dourados como provas da ganância e do excesso. Mentiras. Um feitiço que havia sido lançado e agora estava despedaçado em 1000 pedaços. Os túmulos diziam tudo. As inscrições dos nomarcas que afirmavam ter salvado seu povo do pior da devastação. Dei pão aos famintos e roupas aos nus. Todo o Alto Egito estava morrendo de fome. A parte mais assustadora dessa mensagem, as pessoas comiam seus próprios filhos. Mênfis ainda tinha um rei, mas seu domínio provavelmente mal ia além das fronteiras da cidade. O restante do país passou a ser governado pelos administradores provinciais. Inscrições em tumbas os chamavam de supervisores do Alto Egito no Nomo Médio ou portadores do selo de Deus. Eles não se importavam com o faraó nem com o povo. Eles valorizavam as riquezas e influência após a morte. Quando as cheias falhavam, alguns eram tão ineficazes quanto o rei diante da devastação, e seus celeiros ficavam vazios. Os agricultores tentaram em vão cultivar em bancos de areia. Seus líderes foram tão incompetentes quanto o governo central. Apesar da turbulência, alguns governadores afirmavam ao povo que Deus não os abandonara. Um deles era Ankh-Ankhtifai, um alto funcionário que, ao que parece, se via como um faraó, ou, em suas próprias palavras, um grande chefe. Enquanto muitos egípcios passavam fome, ele dizia alimentar os necessitados, dar esposas aos solteiros e sapatos aos que andavam descalços. Enquanto outros buscavam comida ou saqueavam templos, Ankh-Ankhtifai dizia que sua genialidade era construir diques e racionar alimentos. As inscrições em seu túmulo o fazem parecer invencível. Sou um homem sem igual, sou à frente do povo e às costas do povo. E então veio o nomarca Kati, o segundo de Assyut, um homem ferozmente leal ao seu rei. Como outros nomarcas, ele enfrentou quebras de safra quando as cheias não chegaram fortes o bastante para fertilizar o solo. Diante da fome e da inanição do povo que buscava sua orientação, ele disse ter poupado sua província dos horrores enfrentados pela maioria. Alimentei minha cidade. Eu atuei como meu próprio contador em relação à comida e como doador de água no meio do dia. Ele cavou um canal de 10 côvados de largura para desviar água para as terras agrícolas. Como Ankhitife, ele foi sábio ao construir diques, racionar grãos e colocar guardas nos celeiros para proteger o pouco alimento dos ladrões. Mas esses homens podem ter sido exceções, como o sacerdote Recanok, que escreveu: Veja, toda a terra está morta, e você não passou fome. Ele também testemunhou o espectro do canibalismo. Veja, eles começaram a comer pessoas aqui. Em um mundo onde as pessoas recorreram ao mais extremo dos tabus humanos, a violência irrompeu. Os pobres não tinham escolha. Eles comeram os burros e, por fim, as crianças. Eventualmente, eles revidaram. Eles compunham a esmagadora maioria da população, não importava quantos guardas vigiassem as propriedades dos ricos ou quantas armas enfeitassem suas paredes, as elites não podiam conter as massas para sempre. Os relatos mais perturbadores desse terrível caos vieram dos escritos atribuídos a um sábio chamado Ipu-Ver. Historiadores ainda debatem o quão precisas eram suas palavras. Alguns egiptólogos acham que as descrições se baseiam em fatos reais, enquanto outros veem como propaganda política posterior, alertando sobre o colapso da monarquia e da ordem divina. Seja como for, a fome e a inanição eram sem dúvida reais. As descrições infernais escritas por Ipu-Ver podem ter algum fundamento na realidade. Eis que o deserto toma a terra, as cidades são devastadas, o Alto Egito tornou-se um deserto. Ele relatou que as massas famintas buscaram justiça por conta própria, lutando por comida e, em sua fúria, mataram bebês nobres. Pais abandonaram filhos, inveja e amargura se espalharam, homens bem vestidos eram espancados nas ruas. Nem mulheres ricas estavam seguras.
Alguns foram presos e deixados para morrer de fome. Homens provocam conflitos sem oposição. Gemidos se espalham por toda a terra, misturados com lamentos. Veja agora a terra sem rei. A peste varreu as províncias. Corpos flutuavam pelos rios e canais. As vias navegáveis estavam manchadas de sangue e doença. Os pobres saquearam os ricos e gritaram: "Vamos eliminar os poderosos." Famílias se enfrentaram. Um homem passou a ver o próprio filho como inimigo. Aquele que enterra seu irmão está em toda parte. Em um mundo assim, onde a ganância e o cinismo levavam os homens aos seus piores impulsos, o sábio escriba já não tinha influência. Suas palavras eram ignoradas por uma população desesperada em busca do que podia. Cidades inteiras foram devastadas. O país virou um deserto, e no calor de tamanha fraqueza, bárbaros asiáticos chegaram para acabar com um povo que estava dividido demais para montar uma defesa. Era impossível criar uma autoridade central, pois registros fiscais e documentos governamentais para administrar o país já tinham sido destruídos. Homens pobres, homens comuns, pisotearam antigos costumes quando foram a lugares onde antes eram proibidos. Eis que a grande câmara do conselho é invadida. Mendigos vão e vêm nas grandes mansões. Os segredos dos reis do Egito são revelados. Esses homens roubaram os registros e assassinaram os escribas. Eles destruíram livros, o conhecimento agrícola que por séculos ajudou os egípcios a cultivar. Com bandidos controlando vilarejos e cidades, a anarquia cresceu e receitas de projetos iam para eles. Em 20 anos, os reis de Mênfis estavam arruinados. Os camponeses que sobreviveram estavam desmoralizados, sem proteção contra perversos e sem fé na liderança. Nascer era visto como maldição. Eu queria estar morto, dizem as criancinhas. Ele não deveria ter me feito viver. Para Ipuer, o que o Egito precisava era da restauração da família real. Eles precisavam de um coração pulsante no centro da nação, capaz de impor ordem no caos. Como um historiador disse, esse era um sonho tentador e, para alguns, até uma necessidade de sobrevivência. O relato de um único homem não basta para entender o ocorrido. Como tantas vezes acontece ao longo da história, as vozes da esmagadora maioria se perderam porque não sabiam ler nem escrever. O Antigo Egito foi amplamente documentado pela elite dominante. No entanto, é através das ações das pessoas comuns que partes da visão de colapso social de Ipuer podem ser corroboradas. Capítulo 4. O Deus sangra. As massas famintas haviam experimentado uma ruptura psicológica total. A ilusão da autoridade divina havia sido destruída. E desse caos surgiu uma economia criminosa, o saque de tumbas. O roubo de tumbas sempre existiu no Império Antigo, mas quando a lei e a ordem colapsaram, o inferno se instalou. Nem os guardas fora dos complexos funerários conseguiram deter os saqueadores. Os pobres, agora desiludidos com os governantes, invadiram os grandes monumentos onde reis foram enterrados com riquezas inimagináveis. Saqueadores abriram túneis em paredes de pedra e esconderam tesouros em câmaras nas pirâmides e tumbas. Sem um estado central estável, era quase impossível impedir isso. Estátuas, joias e máscaras de ouro que já adornaram o rosto do rei eram vendidas nos mercados. Era o maior insulto aos homens que antes faziam cidadãos comuns tremerem só de vê-los. Quando arqueólogos descobriram essas tumbas milhares de anos depois, acharam múmias profanadas e destruídas. Os saqueadores roubaram e destruíram tudo o que encontravam. A falta de respeito era inédita. No Egito Antigo, garantir a passagem segura para o pós-vida valia mais que a própria vida. Os egípcios se esforçavam para trazer os corpos das elites mortas em guerras distantes, garantindo um enterro adequado e a chance de alcançarem o paraíso. A destruição do túmulo matou aqueles homens, tirando-lhes a eternidade. As autoridades tentaram impedir o saque. Com a pilhagem de túmulos no Médio Império, maldições eram gravadas nas entradas para assustar ladrões. Estátuas serviam de guardas eternos aos mortos. Quando isso falhou, bloquearam as câmaras funerárias com entulho atrás de pedra. Quando nem isso funcionava, os governantes passaram a colocar seus túmulos no fundo de pirâmides e complexos subterrâneos, mas nunca era suficiente. Os saqueadores de tumbas viraram uma preocupação constante para os governantes do Novo Egito. Se havia uma maneira de impedir isso, era pelo medo, violência, dor, morte. Aqueles que fossem pegos traficando bens funerários roubados podiam ser executados. Alguns eram espancados e os condenados tinham finais horríveis. Os ladrões ficaram mais espertos. Eles queimavam os caixões e derretiam o ouro que havia dentro deles, tornando sua origem desconhecida. Eles saqueavam óleos perfumados valiosos e os vendiam a viajantes no mercado internacional.
Amuletos de pedras preciosas e artefatos exóticos não eram vendidos localmente, mas repassados a homens que os revendiam para caravanas. Não era por lucro extra, e sim por sobrevivência. Sobrevivência no reino que decepcionou seu povo, quando governantes pararam de proteger e o governador agiu como chefe tribal de grande ego. Para os devastados que um dia dedicaram suas vidas ao Estado, isso era uma forma de retribuição. Para eles, a vida após a morte sempre esteve fechada. Pobres neste mundo, inexistentes no outro. Após o colapso, isso também mudaria. Capítulo 5. A vida após a morte roubada. Após a queda do Antigo Reino, iniciou-se o primeiro período intermediário, quando o Egito se dividiu em centros de poder rivais. Um em Heracleópolis Magna, no Baixo Egito, e o outro em Tebas, no Alto Egito. Era um novo mundo, com grandes narrativas substituindo antigas histórias de homens que eram deuses. Enquanto chefes e governantes locais disputavam o controle em uma terra fragmentada, as portas do além foram abertas ao homem comum. A evidência está nos textos históricos e nos túmulos de pessoas comuns. No início do primeiro período intermediário, feitiços e encantamentos começaram a surgir nos caixões de egípcios comuns. Era uma prática antes reservada à realeza e à elite. O colapso violento da velha ordem ajudou a dar origem a algo radical, uma visão mais democrática do paraíso. Dois mundos que antes eram separados, governante e plebeu, começaram através do sofrimento e da agitação a se aproximar. O Livro dos Dois Caminhos, uma antiga cosmografia que descreve como alcançar o paraíso eterno, antes só era encontrado em inscrições de tumbas e guias funerários que eram monopolizados pelos monarcas. Depois espalhou-se gradualmente, dos nobres menores aos oficiais da corte, burocratas e, por fim, ao povo comum. Se pudessem comprar um caixão, esses textos traziam mapas para guiar os mortos pelos rios e evitar o Lago de Fogo. Continham palavras sagradas essenciais para atravessar portais guardados, onde os dignos seriam acolhidos. Sem esse conhecimento, os mortos poderiam ser mutilados e aniquilados após a morte, teriam narizes e lábios cortados, e sua jornada eterna acabaria de forma sangrenta e dolorosa. Os textos das pirâmides, antes exclusivos de reis, viraram textos dos sarcófagos para quase todos. O homem comum conquistou a vida eterna. Não há dúvida de que o Egito Antigo era uma civilização avançada, mas isso não significava que eles não tivessem algumas crenças estranhas. Conheça o lado estranho dos faraós em 50 fatos insanos sobre o Egito Antigo ou assista a isso em vez disso.